Bom dia, estamos começando o programa Médico da Família. Hoje, 27 de março, quinta-feira, vamos falar sobre um assunto muito interessante: fanatismo. Vamos saber mais sobre isso, descobrir as causas, se tem tratamentos para o fanatismo. Vamos saber por que as pessoas acabam virando fanáticas por pessoas, por times, por tudo. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para Jones Manuel Ferreira, nossa grande liderança lá do bairro Ramstedt, que faz aniversário hoje. Jones, parabéns, que Deus te abençoe, muitos anos de vida, sempre brigando aí pela melhoria do residencial Ramstedt. Por isso você faz a diferença, Jones. Parabéns. Também para Tereza de Souza, lá do bairro Nova Lima. E um abraço especial a todos os funcionários da Secretaria de Saúde do município de Campo Grande. Pessoas valorosas, pessoas que estão dando a volta por cima na saúde pública em Campo Grande. Nós estamos vendo todos os dias as melhorias. Isso nós devemos primeiro a Deus, depois aos guerreiros e às guerreiras da Secretaria de Saúde do município de Campo Grande. Parabéns, senhor prefeito Gilmar Olarte, por tudo isso que tem feito pela saúde da nossa querida capital. Você sabe o significado de fanatismo? Fanatismo é a paixão cega que leva alguém a excessos em favor de uma religião, doutrina, partido, cantores, atores, times de futebol, entre outros. É uma dedicação excessiva. Você é fanático por alguma coisa? Para sabermos mais sobre fanatismo, recebemos hoje aqui o amigo psiquiatra Dr. Regis Leme para falar mais sobre fanatismo. Bom dia, Dr. Regis. Bom dia. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui, sabendo inclusive que você faz aniversário no mesmo dia que eu. É um dia bom. É um dia bom, dia de São Miguel Arcanjo, que é 27 de fevereiro. Mas eu gostaria que você nos explicasse como vamos saber que uma pessoa é fanática. A gente já conversou uma vez sobre alcoolismo. O fanatismo é muito similar do ponto de vista psicológico. O fanatismo é como se fosse a dependência por uma ideia, um credo, não interessa se ele é religioso ou não. Você acompanha esse pensamento e você começa a ficar dependente dele. Não se diz que você não consegue abandonar o pensamento, mas a sua vida vai ficando cada vez mais imersa naquilo. Você começa a ficar restrito no seu pensamento, opções, convívio social. Só que até aí isso é o comum em todos os fanatismos. Mas tem o fanatismo dos fãs, né, que vem da palavra fanático, que são os fãs de um esporte, fãs de um artista, e os fanáticos propriamente ditos, que são sectários, que já é um problema mais complexo. No Brasil a gente não tem ele tão grave, geralmente é mais ligado ao esporte, um pouco à religião, mas em lugares como os Estados Unidos tem até especialização, subespecialização na psiquiatria para lidar com cultos e fanatismo religioso. Quais são as características de um fanático? E quando o senhor nos fala dessa forma, muita gente em casa fala assim: não, eu sou apaixonado pelo Flamengo, mas eu não vou deixar de ir numa festa porque tem um jogo do Flamengo. O outro fala: olha, eu sou da minha igreja, mas se eu tiver uma outra atividade, eu vou uma outra hora. Quer dizer, esse não seria os fanáticos. Quais seriam, então, as características de um fanático? Primeiro, o fanatismo ele tem um componente que mais chama atenção, é o componente das crenças do fanatismo. A primeira coisa que vai chamar atenção seria o pensamento do fanático. Tem muita gente que tem um pensamento muito rígido, limitado, mas o fanatismo, ele se desconecta do resto do mundo. O fanatismo não muda a cabeça e também não muda de assunto. Você não consegue dialogar com ele porque ele não vai alterar as opiniões dele, porque ele não está nem te ouvindo mais. Tudo gira em função do pensamento que ele já tem. Só que muita gente é assim em alguns momentos. O fanático passa a fazer disso o centro da vida dele.
Então, se você tem alguém que tem um pensamento, uma ideia, o qual ele não consegue argumentar com os outros, ele em vez de ele debater, ele enfrenta, aquele é tão profundo nele, a gente chama isso de diminuição da consciência do eu, é um termo psiquiátrico. Ele passa a se sentir mais parte da crença e do grupo de crença do que dele como indivíduo e livre para tomar opções. E você começa a perceber que ele divide o mundo a partir de então entre nós, os que creem como ele, e os outros, e ele começa a fazer oposição. E ele começa a dividir as pessoas a partir primeiro disso, e não aceita negociação. Então, o segundo ponto do fanatismo é a alteração dos relacionamentos. Fanático, ele vai se relacionar apenas com o seu grupo de fanatismo. E isso passa a ser marcante. Como ele se desconecta do mundo, você percebe, em contato com esse processo, que ele perde a individualidade e começa a pensar, a respirar, e fazer tudo como se ele fosse apenas uma parte daquela crença que ele professa, seja lá ela qual for. Eu recebi uma carta de uma fã, e eu quero mandar um beijo para ela. Eu não vou falar o nome, porque às vezes os parentes vão descobrir, porque ela é apaixonada pelo nosso cantor aqui do Mato Grosso do Sul, Luan Santana. Tem muitas que estão me assistindo que também são. Mas o que me chamou a atenção é que ela pede na carta que a gente traga o Luan Santana para fazer uma entrevista aqui no nosso programa Médico da Família, que é um programa voltado para a área da saúde. E ela diz que tudo na vida dela se resume ao Luan. Antes dela conhecer o Luan, ela não tinha a alegria que ela tem hoje, ela sabe todas as letras, ela quer que eu traga ele aqui, que eu falo para ele que ela é fã e que ela possa ser convidada para vir. Quer dizer, na minha opinião, ela já está indo para o ramo do fanatismo. Mas, quero ouvir a sua opinião, ela mesmo se declara uma Luanzete, assim que ela coloca na carta. O fanatismo pode levar a alguma coisa ruim para a vida desta pessoa? Isso, alguns lugares classificam como fanatismo de consumo. Você tem um artista, ele tem um trabalho e você fica fanático por ele. É incomum você ter o fanatismo mais grave, aquele que você está acostumado a ver em filmes, em que a pessoa persegue o artista, envolve roubar objetos do artista, fazer ameaças, que se ele não ficar com essa pessoa não vai ter mais ninguém, que é um quadro bem mais dramático. Só que para quem, mesmo sendo fã de um artista, já começa a restringir sua vida só a isso, vai ter problema. O próprio Luan Santana, eu duvido que incentivar uma fã a fazer mais nada da vida que não fosse se preocupar com ele. Mas para quem tem esse tipo de fanatismo, é uma fã fanática, é difícil argumentar isso. E vai ter limitações na vida sim. Geralmente quem é assim tem alguns problemas. Por exemplo, eu tive um colega de turma que ele era fanático, e ainda é, pelo Colorado, pelo Internacional de Porto Alegre. Na época, o Internacional de Porto Alegre estava jogando nas Libertadores e ia jogar no Chile, se vencesse um dos jogos. A gente estava nas provas finais do 5º ano de medicina. E 5º ano de medicina... É puxado. Você se dedica ao 5º ano de medicina. É verdade. E mais nada. Ele disse que a gente já começou a torcer contra o Inter, que se o Inter fosse para o Chile, ele ia. Quer dizer, podia perder um ano de medicina. A gente calculou, ele ia perder um ano. Graças a Deus o Inter perdeu. Isso é a visão do fanatismo. O Internacional não precisa dele lá. Com certeza. Mas ele precisa do Internacional para ficar bem. Não tem mais nada mais importante na vida dele que torcer para esse time. E para essa fã pode não ter nada mais importante na vida dela que o Luan. Só que isso quer dizer que ela vai perder oportunidades da vida, ela não vai conseguir se manter em alguns empregos que serão bons para ela. Vai ser muito danoso, e é danoso para o artista. Ele não quer esse tipo de fã também. Ninguém quer ver ninguém se prejudicando. Não, eu não conheço nenhum artista que incentive esse tipo de fanatismo. Talvez um ou outro do rock, mas as limitações são muito grandes. Isso que a gente está falando de fanatismo por artista. Quando é religioso é um pouco pior. Político pode ser mais danoso ainda para todos. E esse é só o do artista.
Então, o fanatismo, ele pode dramaticamente mudar a vida da pessoa. Como eu disse, ele lembra muito a dependência. Ele vai alterar a vida do grupo em volta. Ou seja, a família que tem uma pessoa assim sente muito impacto. Como vocês veem, as coisas são muito mais difíceis do que a gente possa imaginar. Fique com a gente, porque no próximo bloco vamos continuar falando sobre fanatismo. É rapidinho, já já voltamos.